chefe da seção técnica, o Edson Santiago de Almeida, está novamente por aqui, desta vez para compartilhar o sucesso das atividades de férias e, claro, agradecer a você que prestigiou. O Centro Cultural fica na área 1 do campus USP São Carlos, é um espaço de referência e oferece uma vasta programação anual com exposições de artes plásticas, apresentações musicais, cursos de idiomas, workshops e muitas outras manifestações. E na época das férias, são programadas uma série de atividades voltadas não só para o público interno. Aliás, o público externo está cada vez mais presente aqui no campus, viu? Edson, tudo bem com você? Olá, Cláudia. Boa tarde. Tudo bem? Bom estar com você novamente, viu? Ó, só para a gente ter uma ideia, vamos fazer um comparativo, então, entre as inscrições do ano passado em relação a este ano? Bora. Curso de férias, né? No ano passado, nós tivemos uma média de 950 inscritos. Tá. E esse ano, a gente pensou que ia aumentar, porque eram mais cursos que a gente está oferecendo, mas o número foi um pouco menor. Não diga. Sério. A gente está até querendo descobrir o porquê aconteceu isso. Talvez porque no ano passado, o pessoal estava vindo do final da pandemia. Ah, estavam mais ávidos Com muita sede ao pote. Entendi. Então, mais gente se inscreveu e mais gente participou, mas os números continuam muito bons, pensando em público que participa e público externo à USP que participa também. A gente faz bastante divulgação, a gente ajuda nisso, acho legal. Cada um venha para cá e realmente aproveite tudo que tem de bom. E quais foram os cursos oferecidos neste ano de 2024? Eu até anotei para não esquecer nenhum. Ah, eu tenho uma lista aqui pra gente vai te ajudar também, viu? Eu vou ler todos, depois eu falo de alguns, pode ser? Combinado. Então vamos lá, nós oferecemos 22 oficinas, foram acroyoga, acrobacias, arte para crianças, capoeira, circo infantil, circo, palhaçaria, composição fotográfica, dança contemporânea, dança-terapia, forró, funk, ilustração, impressão 3D, K-pop, música, né, ritmos brasileiros, pintura acrílica, bachata, samba rock, samba de gafieira, tai chi, teatro e yoga. Só isso? Só. Nossa, pouquíssimas opções vocês tinham, viu? Ah, não acredito que veio menos gente. Pois não. A gente está tentando descobrir o que aconteceu, mas mesmo assim é muito positivo porque é um público que é fora da USP que participa. Então a gente fica muito feliz de ver essas pessoas entrando na USP. E as oficinas, enfim, 22 oficinas, a gente contemplou várias linguagens, artes plásticas, artes visuais, danças variadas, danças urbanas e danças de salão, audiovisual, impressão 3D. Quem veio, assim, ficou muito satisfeito. Inclusive, a gente faz formulários de feedback para ter uma espécie de avaliação, né? A gente já está rodando esse formulário, inclusive. E a gente entende que é uma missão da USP também. Porque a USP certamente tem uma questão de ter a conexão com a comunidade se conectar com esse território, com esse espaço. E essas atividades culturais, para você ter ideia, eu vou usar os números mais ou menos do ano passado e desse ano, que são parecidos. A gente tem 3/4 dos participantes são de comunidade externa. 3/4. Uau! Então, desses 3/4 a gente conseguiu mapear até a idade. A maioria é de 20 a 35 anos e a maioria é o público feminino. Mas a gente tem atividades para crianças a partir de 6 anos e a gente tinha idosos a partir de até 80 anos. Se não me engano, tinha um de 83, considerando o ano passado e esse ano também. Mas foram os mesmos cursos oferecidos? Não, teve uma diferença, Esse ano né? teve 5 cursos a mais. No ano passado a gente ofereceu 17 oficinas e esse ano nós oferecemos 22 oficinas. Quais foram as diferenças? As novas, então vou falar um pouco dessas novidades. A gente trouxe, pensando também na questão de inclusão e de atender a demanda da sociedade, dança-terapia. Dança-terapia é um método criado pela Marjorie, que é uma professora de fisioterapia e bailarina, para incluir pessoas que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade. E inclui tanto pessoas com síndrome de Down, ou cadeirantes, ou qualquer outro tipo de necessidade especial, para mostrar que a dança é para todos. Eu vi alguns vídeos que vocês postaram, foi muito emocionante. Exato, então está acontecendo ainda, semana que vem é a última semana, né? Vai ter ainda uma aula com eles, mas essa foi uma novidade.
Por ser um trabalho bem específico, delicado, não são para muitos alunos, né? É sempre uma turma pequena. A gente teve também como novidade circo para crianças. Foi uma demanda que a gente tem percebido, atividade para crianças. Então a gente teve circo para crianças e arte para crianças. 2 atividades também que faltou vaga, assim. Ainda mais na época de férias. Exato. Né? Os pais estão ali querendo alguma atividade para os filhos e veio a calhar. Exato. Assim, muita gente ficou de fora. Para você ver como que a gente fez. Nós tivemos 800 e tantas pessoas procurando vagas. Para 1.000 vagas, a gente tinha mais vagas do que pessoas. Só que não casa, porque tem gente, todo mundo quer um curso, falta vaga e sobra vaga em outro curso. A gente precisou rodar um sistema desenvolvido por um aluno do ICMC para conseguir organizar isso. Ainda bem que todo mundo trabalha unido aqui na USP, né? Fala sério. É verdade. Inclusive, obrigado, pessoal do ICMC, para a gente conseguir organizar isso. Porque imagina, a gente quer atender o máximo de pessoas possível. E tem muita gente interessada em fazer 5 oficinas. Então, a gente tinha que rodar isso num sistema que entendesse as prioridades, atender pelo menos uma demanda dessas pessoas, geralmente a primeira opção que elas escolhem, aí roda a lista, tenta atender todo mundo, volta nessa primeira pessoa, tenta a segunda opção dela, nós tentamos atender e vai. Tinha que ser algo matemático mesmo, nesse sentido, né? E tinha gente fazendo 5 oficinas. Olha isso. Teve gente que realmente fez. Conseguiu e sem prejudicar os outros, porque como esse sistema faz isso. Sim, como uma peneira, né? Todo mundo, pelo menos uma vez, e depois volta na segunda opção, na terceira, e vai. Então, foram muitas vagas, muitos inscritos. A gente está com uma média até agora de 550 a 600 participantes. Não fechamos o número ainda, porque ainda tem a próxima semana. Mas já é um número bem expressivo. Mas agita bastante a USP, né? Sim, a gente movimenta. Vem realmente para esse espaço. Era uma demanda que... A gente está na 6ª edição dos cursos de férias. A gente começou, se não me engano, em 2017. Aí teve paralisado 2021, por causa da pandemia, e 2022. E quando eu propus isso, na época, a chefe era a Ângela Gianpietro, e eu não estava na chefia ainda. Mas eu percebi uma demanda. Eu falei assim, nossa, em janeiro tem muita gente aqui do alojamento da USP que não tem atividade. Muitos amigos comentam que não tem atividade cultural gratuita, muitas acontecendo na cidade. E a gente tinha um espaço aqui, tinha recursos humanos. Então, a primeira versão dos cursos de férias, a gente entrou em contato com funcionários da USP, a Pazu, por exemplo, a Isotília, que deram yoga. Eu, que sou formado em imagem e som, dei a oficina de fotografia. As alunas, estudantes... Usando os próprios recursos daqui da USP mesmo. As estudantes da Companhia Caso foram voluntárias e deram... sapateado, não. É uma dança que se faz com salto alto, que eu esqueci o nome. Estileto. Ah lá, o nosso dançarino, que também é o nosso mentor ali do nosso programa. Sim. O Hudson, ele sabe de tudo. Inclusive, aproveitou as oficinas, né, Hudson? Sim, bastante. Olha lá, sabia. O Hudson, alguns até confundem comigo, né? O nome é próximo, né? Edson e Hudson. São muito parecidos, gente. Somos a gente tem que colocar os dois. Hudson, vem aqui agora, vai. Fica ali do ladinho dele um minuto. Porque vem a gente cá, tirou até uma gêmeo. foto no dia da confraternização da prefeitura. Olha lá. São ou não são parecidos? Só que hoje até com a cor parecida. Pois é, combinamos, irmãos gêmeos que somos. Só que não. Mas é muito bacana isso, né? Até na nossa confraternização da prefeitura, tiramos fotos dos dois juntos. Exato. Também, né? Então, as estudantes do Companhia de Dança Caso deram estileto, funk, jazz, contemporânea. O pessoal do teatro da USP, a Cláudia e os estagiários dela, deram aula de teatro e dança contemporânea também. A Vivian da creche deu aula para crianças. Então, as 2 primeiras edições dos cursos de férias foi um movimento que partiu do Centro Cultural, mas que teve todos esses amigos, esses parceiros, todos estudantes e funcionários sendo voluntários. Que bacana. Com o tempo a gente conseguiu ir profissionalizando. Hoje a gente contrata, a gente faz um processo seletivo, é diferente. Quem são esses instrutores, então, atualmente? Como que eles são selecionados? Nós abrimos uma chamada pública, meados de setembro, outubro, falando das linguagens que a gente quer oferecer. A gente fala qual é o valor e qual é o período que a pessoa tem que oferecer essas aulas. No caso, para essa edição, eram 5 aulas, né, durante 5 semanas. E a gente recebeu muitas propostas. A gente tinha 18 vagas e recebemos 78 propostas. Não diga.
Por isso a gente Quer dizer que aumenta. tá todo mundo ligado mesmo na USP. Exato. E querendo participar, porque, enfim, se identificam com a Sim. proposta. Por isso que a gente aumentou, inclusive, o número de oficinas, que em vez de ser 18, foram 22, para conseguir atender também esse público. Porque também é um outro fator, a importância da universidade se mobilizar na área da cultura. Gera Sempre. renda também, gera emprego. Sim. Foram 22 pessoas que tiveram uma renda complementar. Papel importante da universidade também. Exato. Tem essa dimensão da cultura, né? Tem a dimensão social, a simbólica, e tem essa questão que faz a diferença na comunidade em vários aspectos. Então, são pessoas que estão trabalhando, que conseguem divulgar o trabalho. E uma ideia dos cursos de férias também é que todos os cursos são para iniciantes. Todos. Então, é uma introdução. A pessoa conhece aqui, tem acesso a uma linguagem, perde o medo, quebra o gelo. E vai buscar fora E depois. vai buscar continuidade. Sim. E é uma maneira de você encaminhar, Exato. né? A pessoa que tem tanta vontade. Falando especialmente para quem está sabendo agora dessas possibilidades, dos cursos existentes aqui no Centro Cultural. Nunca tinha ouvido falar? É que você não fica ligado na USP, hein? É verdade. Fala sério. Os cursos de férias acontecem só no final, início do ano, ou também nas férias de meio de ano? Uma boa pergunta. Boa pergunta. A gente queria que desse para fazer em duas fases, 2 períodos. Mas a gente só consegue agora em janeiro e fevereiro, porque a gente usa muitos espaços da USP, Tá. que nem sempre vão estar desocupados. No meio do ano é mais difícil. Exato. E os nossos recursos do Centro Cultural, assim, toda a equipe fica concentrada nisso. Então, a gente não consegue realizar outras coisas quando a gente está nos cursos de férias. Então, não daria para a gente fazer... Até daria, mas aí teria que ter o dobro da equipe para a gente conseguir fazer em 2 épocas do ano. Mas muita gente pede isso e pede que os cursos sejam regulares. Não é regular ainda, mas que bom que a gente tem esses espaços na USP que a gente consegue fazer em determinadas épocas do ano, né? E tem uma pergunta que talvez todo mundo agora esteja pensando. Quem não veio ainda para cá não sabe, né? São gratuitos? Sim. Ah! Sempre gratuitos, como tem que ser a universidade pública. Pública, gratuita, de qualidade e excelência, sempre que possível. A gente tem que frisar toda hora isso. É importante a gente estar sempre batendo nesta mesma tecla, porque ainda tem gente que acha que aqui, né, a universidade é paga. Exato. Não. Pública, gratuita, é aberta a você. Exato. Inclusive no nosso Instagram, as pessoas quando vem alguma coisa acontecendo lá nos stories, como que eu faço para participar? Quanto que eu pago? Aí a gente tem que explicar isso. É comum perguntarem. Assim, ó, é um curso gratuito dentro de uma universidade pública. Venha, você é bem-vindo. E nós reforçamos isso em vários níveis. Vou dar um exemplo aqui, paralelo. A gente fez uma feira da USP As Profissões, né? A gente participou fazendo a programação cultural anos atrás. E havia alunos do ensino médio que estavam presentes nesse evento e no evento perguntando como é que fariam para pagar a mensalidade ou algo do tipo. E a gente explicando lá, junto com a atividade cultural, que aquilo era gratuito. Então, assim, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, tem que reforçar, tem que divulgar, tem que escrever com letras garrafais, enfim. A universidade é gratuita, é pública, é para ser acessível para todos os públicos. E voltando aos cursos de férias, acho que as pessoas nos cursos de férias entenderam e já tem, assim, tanto é que 3/4 é composto pela comunidade externa. Ainda tem bastante gente daqui que também gosta, né? Sim. E vai lá também prestigiar. Isso é muito bacana também, né? Porque a própria comunidade USP também participando ali. É verdade. Não só, agora não como os voluntários, né? Que foi quem começou. Agora como pessoas que usufruem. Exato, que aproveitam. Claro, eu ia perguntar sobre o acesso às atividades, mas eu acho que já ficou respondida essa pergunta. Você tem algo a complementar a respeito disso? Pessoas que podem ter acesso às atividades? São todas, não, né, acho no que geral, é né? Tem algum empecilho, vamos dizer, para alguma atividade que vá desenvolver? Não tem. Você tem um pré-requisito? Tem a questão só da quantidade de vagas. Tá. E... Enfim, a gente está querendo entender como que é a melhor forma de fazer. E aí eu vou falar uma coisa que acontece em vários outros centros culturais, outros parceiros que eu tenho na cidade, que eu tenho conversado, que é a questão da evasão. Infelizmente, por ser gratuito, é uma coisa que também precisa ser dita,
E é bom que a gente diga isso para pensar em formas de resolver. Por ser gratuito, há muita evasão. A evasão não é a palavra, é não comparecimento. E aí, quando eu fui procurar pessoas de outras, o SESC, por exemplo, ou o SEMAC, outros centros de cultura da cidade, eles falam sobre isso, que os cursos gratuitos, com inscrições online, muitas pessoas se inscrevem e não participam. Então, se fosse para deixar um pedido, ou uma orientação, uma recomendação, é que as pessoas se inscrevessem de fato no que pretendem fazer. Que sejam comprometidas com aquilo que realmente estou com vontade de fazer. Se você se Exato. inscreveu, obviamente seria mais legal Obrigado. que você continuasse até o final. Eu até lembrei de uma coisa que meu marido sempre fala. Gente, tem coisa que a gente acha que tem que cobrar nem que seja R$1 para que a pessoa valorize. Porque não pode acontecer isso, ainda mais na nossa universidade, que a gente está oferecendo para você gratuitamente. Se comprometa, vá até o final. Afinal, você veio para cá, não é? Exatamente. A gente tem muitos recursos humanos envolvidos, além da estrutura. E quando a pessoa se inscreve e não comparece, vou dar um exemplo do yoga. A professora do yoga já conhece de outras oficinas e sabe que pode oferecer muita vaga. Enfim, ela ofereceu 100 vagas. Haviam ainda 100 pessoas de fora. Mentira. Só Quantas que aí, terminaram? que Quer dizer, não fizeram, terminou ainda, mas... que compareceram foi uma média de 60. Entende? Será que é empolgação do início? Pois é. E acaba não... São umas contas que a gente está tentando entender. Nós, todo final de evento, a gente faz uma avaliação no Centro Cultural e nesse a gente também pede um feedback do público, que está rolando, eles estão respondendo. Sim. Então, a gente está tentando mapear nosso público, entender quais são as demandas, o que deu certo e o que não deu, para no próximo ano tentar ser mais assertivo e eficiente, né? Porque é o dinheiro público também, que a gente tem que usar da melhor forma e atender o máximo de pessoas possível. Na realidade, eu acredito que vocês usem bastante a assertividade, porque né, uma pesquisa que é toda feita em cima para buscar o melhor para a comunidade, mas... eu acho que aí vai faltar um pouco realmente da consciência de cada um, né? Infelizmente a gente não vai poder entrar na cabeça de cada um para colocar isso, mas a gente tenta, né? Sim, contamos que isso vai evoluindo e melhorando com os anos. As atividades dos cursos de férias sempre são presenciais ou não? Sim, sempre foram presenciais. Durante a pandemia a gente pensou em fazer algo, só que não havia recursos e, enfim, não tinha como mobilizar isso por questões administrativas também e recursos tecnológicos que a gente não teria acesso. Entendi. Voltando aos cursos que você tinha perguntado o que tinha de a diferente. A gente vai e vem nas histórias, vamos lá. É que eu queria comentar alguns também que eu achei muito interessante. Por exemplo, impressão 3D. Então. Que é uma coisa muito nova, inovadora. Sim. E quando chegou a proposta para a gente, dentro da proposta do audiovisual e das artes visuais, foi irresistível por ser algo tão novo. E nessa aula a gente tinha fisioterapeutas pensando em como utilizar essa tecnologia a favor da saúde, da ciência, tinha pesquisadores, tem ainda, né, que está rolando as aulas. Sim. Então, veio um público muito diferente, assim, do que é o padrão que a gente tem. Em pintura acrílica, a gente... Enfim, foi difícil escolher as artes visuais, porque a gente tinha 27 propostas para 3 oficinas de artes visuais. Então, assim... Tem que resumir muito. É um problema bom, porque a gente escolheu gente excelente, mas tinham vários outros excelentes também, que é uma questão muito difícil. Há uma comissão que faz essa seleção, então chegam as propostas, a gente avalia tudo. Mas, assim, nas artes visuais, na pintura acrílica, por exemplo, tem a Anne Lemos, que é uma artista prodígio aqui da cidade, que já tem um trabalho consolidado e que é a professora, e as aulas são um sucesso. Tem o Danilo de Falco, dando ilustração, que é um outro sucesso. O Marcel Guerreiro, dando arte para as crianças também, que são aulas com feedback muito bom dos pais e do público. Enfim, as danças de salão sempre são um sucesso, são as danças que mais lotam. Para você ter ideia, no ano passado a gente teve 96 pessoas na primeira aula de samba rock. Só que isso não se mantém, que as pessoas vão de fogo de palha, mas a média era 70 pessoas por aula. Como assim vai de fogo de palha? Exato. Ai, olha lá. Eu trouxe atrás, é a aula de forró. Aula de forró mais recente. Esse rapaz que vai mostrar agora de azul, não esse de laranja, o próximo ali de azul é o professor, o Anderson Kidd, que foi voluntário, inclusive, na primeira versão dos cursos de férias, mesmo sem ser da comunidade USP. Olha lá, agora, voluntário mesmo não sendo daqui. Exato, ele conhecia aqui os projetos de dança de salão do campus,
soube da nossa movimentação e por termos proximidade ele ofereceu e a gente conseguiu fazer uma forma que ele pudesse trabalhar voluntariamente durante esse período. Hudson e Júnior, muito obrigada, viu? Vocês são incríveis aí no comando do Informe USP São Carlos. Sim, essas imagens, para quem viu agora, é do Instagram do Centro Cultural, Sim. que no momento é o nosso principal meio de comunicação com o público. Para quem quiser seguir, é centrocultural.sc.usp. E lá, tá na tela. É isso aí. Estão muito rápidos esses meninos, muito ágeis, ó. E aí, se vocês verem lá as imagens, vocês vão perceber que o público é variado. Por exemplo, essa imagem do meio, o K-pop, são adolescentes. Ó, gente de 12 a 20 anos. Aí já mostrou gente mais velha, jovens, o pessoal da dança-terapia. Enfim, tem crianças. Aí crianças, antes foi a impressão 3D, tai chi, funk. É muita coisa. Enfim, todos os públicos, idades variadas. Convida o povo para entrar no Instagram, porque daí vai ficar animado. Sim. E não vai ter mais evasão, não. Eles vão continuar aqui, vão realmente prestigiar todo o que vocês programam, né? Sim, por esses com muito cursos carinho. de férias, E né? a gente acredita muito nesse trabalho. Pensando na cultura, tem uma frase do Gilberto Gil de uns 20 anos atrás, que a cultura não é extraordinário. A cultura é ordinária, é do dia a dia, é o feijão com arroz, tem que ser acessível para o povo. E a gente pensa nisso. A USP tem a questão da produção artística, a produção de arte tradicional, mas a gente entende também que há outras formas de artes tão ricas quanto e que precisam ser acessadas também, que precisam ser oferecidas e compartilhadas, e a gente pensa nisso. Por isso desses formulários também que a gente faz, perguntando o que as pessoas querem, o que a comunidade quer, não só o que a gente acha que é cultura, porque às vezes o que me agrada pode ser uma demanda para mim, não é uma demanda para toda a comunidade que me cerca. Então a gente está tentando entender isso e que a cultura seja isso, feijão com arroz para todo mundo e acessível a todos. Quando começou esse curso? Em 2017 foi a primeira versão dos cursos de férias. Mas eu quero... A pergunta mais próxima que eu queria saber é a data certa de início foi em dezembro ou foi em janeiro? Janeiro, sempre foi janeiro. Foi em janeiro. Aí ele começa que dia e termina que dia? A conta que eu faço é mais ou menos assim. Na primeira semana de janeiro não dá, por questões óbvias, está todo mundo voltando. Sim. Então, geralmente é na segunda semana de janeiro. Tá. E a gente termina exatamente antes do carnaval, na sexta-feira que antecede a semana do carnaval, porque vai ser uma semana de feriado, que cortaria o ritmo dos cursos. Sim. E quando volta, geralmente já é a semana de recepção da USP. Então, tem um espaço ali que a gente entende onde cabe. E esse ano, por exemplo, foram 5 aulas, mas no ano passado foram 6 aulas. Porque muda a data do carnaval, né? Sim. E também muda o começo do ano, quando é o primeiro dia útil, dependendo como que acabe o ano. Então tem uma conta que a gente tem que refazer todo ano. E eu estava pensando nisso em relação à evasão. Tipo, será que por ser num período que depois termine umas férias de alguém e aí contemple um período que eles tenham que realmente deixar de vir, não porque queiram. Sim. Vou defender vocês, hein, gente? Mas por motivo de força maior, de repente, né? Isso é uma verdade para as crianças. Tá. Porque as Daí crianças... os pais têm que voltar ao trabalho e aí, de Isso. repente, não Foi o que conseguem aconteceu trazê-los. com as aulas de circo para crianças, Tá. arte para crianças e dança-terapia, que os pais acompanham. Então, a gente sabe que na última e na penúltima semana tem uma evasão. Agora, os outros cursos são adultos. Então, né, já dá para se programar antes Consegue para se manter programar melhor. aquele espaço de tempo que foi proposto para fazer o curso que você queria. E são usados vários locais aqui do campus. Sim, a gente... 6 espaços. Vou falar um por um para ver se é isso mesmo. Tá. O salão de eventos da prefeitura, o salão de eventos do campus, né? O bloco C, aqui na ESC, para as aulas de audiovisual e artes visuais. O Espaço Primavera, o gramado do Centro Cultural, a sala de exposições do Centro Cultural e a sala de teatro do TUSP. 6 espaços. Puxa vida, então tem bastante local também para eles conhecerem, porque tem muita gente que fala, não vou na Sim. USP, não posso ir, não pode entrar, pode. No nosso formulário, inclusive, a gente está perguntando para esse público se é o primeiro contato que eles têm com a lá. USP. A gente vai querer saber também depois do informe, tá? Sim, estamos mapeando, porque é uma questão também que a gente tem percebido, que é como avaliar o impacto social de uma atividade cultural.
Então, a gente está pensando em dados objetivos para conseguir mensurar isso, medir e melhorar. Por exemplo, vamos descobrir, sei lá, 50% é o primeiro contato com a USP. Estou supondo, né? Tá, entendi. A gente vai ter um mapeamento, ó, a gente consegue atrair Isso é legal, hein? essas pessoas que não têm contato com a USP. Dados que a gente já tem, que 3/4 são de fora. Desses 3/4, a gente sabe que 2/4 são mulheres de 20 a 35. Dessa metade, a gente sabe que tem uns 20% no geral, que é da UFSCar. Então, a gente acaba tendo uma parceria muito boa com a UFSCar. Trocando os alunos entre né? Sim. Que convivem entre uma universidade e a outra. Eu tô meio que ficando fissurado por esses dados, porque eu fico pensando, olha só qual é o nosso público, quem que a gente está alcançando. É legal fazer pesquisa, né? E a gente muito ter legal. depois o resultado e falar, puxa, Sim. preciso agir mais aqui, um pouco mais ali, aparar umas arestas. E as pessoas começam a se sentir à vontade também quando a gente abre esse espaço para falar. Por exemplo, a mãe de uma moça com necessidades especiais chegou em mim e quando viu o que a gente está fazendo, falou assim, ó, vocês precisam ter mais atividades para esse público, porque vocês têm só o dança-terapia. E aí falou das necessidades... Já foi puxãozinho de orelha. Mas faz parte. Claro. Com educação e com gentileza, tá tudo certo. É isso aí, verdade. E a gente está aqui para isso mesmo, né? Para atender a demanda que vem. Exato. Então, se existe uma possibilidade maior disso, por que não? Por que não? E a gente fazendo pesquisa para descobrir isso também, né? E ela falou, e aí a gente já está com essa ideia na cabeça de como que faremos para que no próximo ano a gente consiga atender melhor esse público, não só na quantidade, mas também na qualidade do que a gente vai oferecer. Porque são demandas que existem e são pessoas que não podem ser invisibilizadas. Assim, tem essa demanda, tem público que precisa de atenção especial ou de atividades que estão fora do padrão, porque, enfim, a gente tem que ser acessível, tem que ser para todos, de fato. Então, a gente começa a perceber isso, essas demandas, e, assim, é muito interessante os dados. Com os dados na mão, a gente começa a enxergar bem o nosso público, e o que dá mais certo, o que precisa de mais divulgação. A estatística está até presente na cultura. Exato. Por que não? Totalmente. Totalmente. Essa ajuda do aluno, que infelizmente eu esqueci o nome dele. Queria citar aqui para agradecer. Foi muito importante. A gente economizou semana de trabalho, que a gente faria isso manualmente, por um. Uma universidade, né? Então, se tiver o apoio de todo mundo, vai ser muito mais legal. Exato. E vai reverter melhor para todos também. Tem mais uma... Sobre os cursos de férias. Eu queria falar também que a gente está rolando ainda os cursos de férias. Então, se tiver gente que queira participar, por exemplo, do yoga, é aberto. Verdade. Então, qual que seria o meio de acesso? Eu ia fazer já essa pergunta, então vamos nem para o próximo, para esse ainda. Sim. Quais são os meios de acesso para ficar sabendo do que ainda é possível se fazer até o dia? Até o dia 9, é o último dia dos cursos, é o dia 9. Semana que vem. Mas as atividades que eu vou falar talvez acabem um pouco antes. Tá, tudo bem. O yoga, por exemplo, é toda segunda-feira às 8 da manhã. Se a pessoa quiser vir na aparecer. segunda-feira. É só aparecer? E aonde vai ser? No salão de eventos do campus. Que dica boa. Pois é. Começar a semana bem, calminho. Bem zen. Às 8 da manhã, no salão de eventos da prefeitura. Tá. Se a pessoa não entrar na nossa página antes, pode fazer a inscrição lá no dia. Mas se já quiser ganhar tempo, só entrar no nosso Instagram, que lá tem o link para inscrições. Danças de salão. O professor de forró, o Kid, que eu mostrei, ele é muito bonzinho, muito acessível. Se a pessoa chegar sem ter participado das aulas, ele vai dar um jeito de incluir a pessoa. Com certeza. Então, o forró também dá para a pessoa incluir, que é na terça-feira, às 17h15. Só chegar e fazer. Se a pessoa já souber os passos básicos, acompanha com tranquilidade. Se não souber, o professor vai dar um jeitinho que ele gosta que todo mundo participe. Eu acho que são essas duas que ainda dá para participar chegando agora. Tá. As outras vão estar na última aula já, não tem o que fazer. Aí não vai ter sentido, né? E a gente vai fazer também 2 eventos de encerramento. Ah, é? Conte isso. Vamos contar. Os cursos de férias, a gente quer fazer uma forma de mostrar para a comunidade o que é produzido. Então, as turmas de ilustração e de pintura acrílica e talvez a turma de fotografia, que a gente está conversando ainda, vai fazer uma exposição no Centro Cultural desse conteúdo que eles produziram durante os cursos de férias.
vai ser a segunda vez que a gente faz isso. No ano passado a gente já fez uma mostra com as obras dos alunos. Então tem essa proposta que vai ser uma semana depois do carnaval. Sem ser a quinta e sexta que sucedem o carnaval, na semana posterior. Ligados no Instagram do Centro Cultural, hein, Isso aí. gente? Por favor. Mas já na semana que vem a gente vai ter 2 eventos abertos ao público. Um na quarta-feira, a partir das 5 horas, no salão de eventos também, onde a gente vai ter uma prática livre de yoga e algumas apresentações, como o pessoal da dança terapia, o pessoal do K-pop, o pessoal da dança contemporânea. Vão fazer apresentações rápidas de 5 minutos e vai ter antes disso a prática do yoga, que começa às 5 da tarde, aberta ao público. Só chegar e participar. Isso na próxima quarta. Esquece de mandar as informações lá pra gente, né, Suzana? A Suzana tá lá, ó, tá vendo Boa. a gente agora. Mandarei para vocês. Pra gente poder divulgar também, ajudamos. E a segunda parte do encerramento vai ser na sexta-feira, também a partir das 5 horas, também no salão de eventos, onde que a gente vai fazer uma apresentação de Tai Chi, apresentação de acrobacia, apresentação do funk, Com os próprios alunos. com os próprios Que alunos, bacana. com os professores, apresentações curtas. Sim. E a gente vai ter mini aulas de danças de salão, como bachata, samba de gafieira, Bachata, samba gente, rock. agora, o que é isso? Já te falo da bachata. Não deixe esquecer, hein, que é muito legal. Eu ia perguntar quando você falou a primeira vez e passou. Então vamos voltar. E o forró, 4 danças de Tá. salão. Nessa sexta-feira vai ter um baile. A gente vai fazer essas mini aulas e na sequência vai ser aberto para a prática A livre partir dos de que alunos. horas vai ser? A partir das 5 horas, começando com as apresentações. Tá. As danças vão começar com a bachata a partir das 5h30. Bachata. Bachata. Fala. Bachata. Eu tô curiosa demais. É. Bachata é uma dança original da República Dominicana. É um ritmo latino. A contagem dela são 4 passos, resumindo, né? Que delícia, Se gente. dança em dupla, em pares, casais. Tem muitos giros. Há vários estilos dentro da bachata, que eu não vou saber dizer especificamente, mas alguns estilos... Venham ver, venham ver. Venham ver. Alguns estilos valorizam mais a dança quando o casal está separado e faz uma exibição individual. Outros é o casal mais junto, mas enfim, há vários estilos e acelerações e ritmos diferentes. E é divertidíssimo. Assim, Imagino. se eles conseguissem mostrar um vídeo, não sei se tem vídeo da bachata, não vou falar para os meninos procurarem de novo. Mas assim, é uma aula Imagina, o Hudson já tá procurando. que você as acha que não? pessoas riem demais de satisfação. imagino. O professor acaba de ensinar um passo, os alunos batem palmas. Isso daí? assim. Não era. Acho que não tem bachata Não aí tem bachata. logo na capa. Teria que dar uma procuradinha. Mas então qualquer um pode vir na sexta-feira, mesmo que não tenha participado dos cursos, para pelo menos ter uma primeira impressão, uma ideia de como seria? Pode, mas tem um porém. Ah, Vamos no porém. Como é uma confraternização, a gente vai falar para as pessoas levarem comes e bebes. Então a entrada É justo. é um come ou um bebe. beleza. Mas é aberto ao público. Tá, entendi. Tanto para ver as apresentações, como para participar da mini aula, como para participar do, entre aspas, baile, porque é uma aula livre. Depois que a professora vai ensinar nessa mini aula os passos básicos, vai deixar um tempo livre para as pessoas praticarem. Então, você que vem aqui já sabe onde fica o Centro Cultural? Na Carlos Botelho, né? Qual o número mesmo? Vou falar sobre a localização do Centro Cultural. Do Centro Cultural que eu tô falando, porque daí a Isso. pessoa não sabe quando vai chegar no salão de eventos, Exato. vai passar pelo Centro Cultural e Exato. tal, e já vai descer no Justo. salão de eventos. É muito engraçado isso. Nos cursos de férias eu perguntava, quem conhece o Observatório? 10 pessoas. Quem conhece o Centro Cultural? 5 pessoas. Aí, ó, pessoal, se você conhece o Observatório, você conhece o Centro Cultural. Pois então. Porque é o mesmo prédio. É. Então é isso. Para quem não conhece o Centro Cultural ainda, se você conhece o Observatório, você conhece o Centro Cultural. Então, é na Carlos Botelho, 1465. Assim que você entra, o primeiro prédio à sua esquerda, com uma porta de vidro e um gramado ao lado. Ali é o Centro Cultural. Tudo bem. Ó, achou. Isso, Ah essa é a lá, bachata. A professora bachata. Valéria e o professor Charles. Ah, agora o povo vai ficar mais animado então agora, viu, para vir mesmo. Sim, tem A uma partir das galera 5 fazendo. horas, sexta-feira que vem. Sexta-feira agora é a aula, né? Para quem já sabe, para quem tá participando. Tá. Na sexta-feira, dia 9, é o encerramento aberto ao público. Puxa vida, muito bacana. Legal, né? Um ótimo bate-papo, Valeu. muito esclarecedor. Eu acho que a Sim. gente ficou com bastante dúvida aí, sem nenhuma questão maior, eu acho. Mas, se tiverem dúvidas, quais são os contatos lá do Centro Cultural? A pessoa pode ir presencialmente ao Centro Cultural, Tá. que é na
Dr. Carlos Botelho 1465, em frente à Praça 15, praticamente. Os horários... Os horários são das 8 ao meio-dia, depois a gente fecha para o almoço, e aí das 14 às 8 da noite. Tá. Presencialmente é assim, ou pelo telefone 016 3373 8027. Tá lá na tela para todo mundo ver. Legal. E pelas nossas redes sociais, o e-mail é cultura@sc.usp.br e o nosso Instagram é centrocultural.sc de São Carlos.usp. Tem Facebook também? Tem Facebook também, que é só colocar Centro Cultural USP São Carlos, que encontra também. Também tem TikTok, também temos o YouTube. A gente tem que entrar em todas as Sim. mídias, gente. Isso é a pura verdade, porque também acaba abrangendo outros públicos, né? Que talvez a gente Inclusive, não a tivesse gente acesso. fez alguns vídeos para TikTok falando sobre a recepção dos calouros Ah lá. no ano passado. E foi um sucesso, porque a gente falou onde ficava o bandejão, como que fazia para carregar o ticket, ou como fazia para acessar o Centro Cultural, ou chegar em algum lugar da USP. Então, todos esses meios, todas essas mídias têm como furar bolhas e alcançar públicos diferentes, né? A gente está descobrindo isso também. Muito bom. E o TikTok é um bom meio também. Sim, também. A gente está lá também, viu, gente, no TikTok, o Legal. Informe USP São Carlos. Muito obrigada mais uma vez, Edson, você aqui com a gente. Edson Santiago de Almeida, o chefe da seção técnica do Centro Cultural. Centro Cultural que agradece a parceria de vocês, ao Informe USP, a você, Cláudia, muito obrigado. Imagina, a gente está aqui disponível para sempre divulgar A o que é equipe legal. também aqui, o Júnior, o Hudson. Júnior, Hudson, Gente a Jane lá boníssima. fora, A Jane, a Suzane. Suzana. É, somos 5, mas que a gente está ativo aqui. Sim. Obrigada, viu, Edson? Muito Valeu obrigado a demais. vocês. Prestigiem, hein, Centro Cultural, gente.